vem para a palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no texto de Gênesis, capítulo de número 45, versículo de número 24. Gênesis 45, versículo de número 24. Esse texto me chamou muita atenção e eu quero lê-lo. Este versículo. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Eu vou ler de novo esse versículo de número 24 do capítulo de número 45 de Gênesis. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. Quero orar com você. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade, obrigado por sua palavra. Ministra as nossas vidas, conduza-nos, ensina-nos, transforma-nos, molde-nos, liberte-nos, Deus. Queremos abrir os ouvidos dos nossos corações para tudo isso que o Senhor tem para falar, para essa vida que o Senhor tem para nos dar, essa mensagem que o Senhor tem para nos transmitir. Conduza-nos, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Bem, quem diz isso é José. José diz essa frase: não contendeis pelo caminho, aos seus irmãos. Quando ele se manifesta aos seus irmãos, depois de tudo aquilo que os irmãos de José fizeram contra ele, depois de tudo aquilo que José sofreu, e agora José está como um dos cargos mais importantes ali do Egito, e está diante daqueles que em um outro tempo oprimiu a vida dele, quis riscá-lo da história, quis riscar o nome dele da genealogia e da herança de Jacó. E aí, agora o jogo inverte, e os irmãos estão diante dele prostrados, como o Senhor havia revelado em sonho, muito tempo antes disso acontecer. E aí, ele tem ali diante dele a oportunidade da vingança, de uma merecida vingança, por tudo aquilo que aqueles homens de coração mau, invejoso, fizeram contra ele. Porque em um determinado momento os irmãos de José nem sabiam que aquele governador era de fato o irmão deles, era José. Mas ele se dá a revelar aos seus irmãos, ele chora com seus irmãos, ele não guarda rancor dos seus irmãos, e pelo contrário, ele é como um Cristo na vida dos irmãos e da família dele, é aquele que passa por circunstâncias adversas, para que em um determinado momento seja a salvação da sua família. E agora ele vem com a provisão, ele vem manda chamar o pai e trazer toda a família para o Egito, porque agora aquele que era dado como morto, aquele que foi escorraçado, aquele que foi banido da família, aquele que foi escravizado, foi preso, acusado, esquecido, agora ele está sendo um canal de bênção na vida dos irmãos. Mas para que tudo isso acontecesse, há algo que não havia na vida de José: ressentimento. José foi preso, José foi escravizado, José foi esquecido, foi acorrentado por um monte de correntes e males humanos, mas não por correntes de ressentimento. Uma coisa muito importante
ele olha para os seus irmãos depois de se manifestar a eles, e ele fala: vão chamar o pai, vão buscar a família, vão buscar a casa, vão buscar todos. Mas ele dá um conselho muito importante, e ele tinha propriedade para dar esse conselho. Ele olha para eles e diz: não briguem pelo caminho. Olha que coisa mais interessante, não briguem pelo caminho. Por quê? Por que ele dá este conselho? O homem que tinha todo o direito de ter ressentimento, o homem que tinha todo o direito de ter amargura, que tinha todos os pretextos para viver uma vida desregrada, revoltada, não escolheu ficar preso nas algemas do ressentimento, e pelo contrário, ainda ensina aos irmãos: voltem e não briguem pelo caminho, porque eles poderiam sim brigar por um monte de coisa. Eles poderiam, na volta no caminho, voltando para casa de Jacó, para buscar Jacó, olhar um para o outro e falar: está vendo o que você quis fazer? Não, essa ideia foi sua. Não, essa ideia foi sua. Não, mas você estava junto. Não, mas eu quis impedir. E eles poderiam ali brigar de várias maneiras. Eles poderiam brigar no meio do caminho pensando: poxa, o que vamos falar para o papai agora? Nós havíamos dito que o filho dele tinha sido morto, tinha sido devorado por um animal, e agora ele está vivo. O que nós vamos dizer para o papai? O papai vai descobrir que mentimos para ele, e poder brigar por tudo isso. E contendendo pelo caminho por causa do passado, deixariam de desfrutar a maravilhosa salvação que estava diante deles agora, no futuro. Isso é muito lindo. Uma coisa maravilhosa da história de José é que José era um jovem que tinha muitos motivos para ter uma vida desordenada, cheia de traumas, cheia de amarguras. Ele tinha todos os motivos, todos os pretextos. E assim, se você parar para pensar, muitas pessoas, muitos de nós, colocamos os problemas do nosso hoje nas marcas do nosso passado. Não vivemos uma vida maravilhosa, abundante, plena, diante das oportunidades que temos hoje, por causa daquilo que fizeram contra nós no passado. Jovens que nasceram em uma família desestruturada, agora culpam o sistema e tudo aquilo que oprimiu eles, as condições ao qual ele nasceu, pela vida criminosa que ele quer levar. Uma vida desordenada, uma vida criminosa, uma vida revoltada, uma vida de ressentimentos, uma vida de amargura. Mas eu quero contar um pouco sobre a história desse José, e como ele tinha motivos para ser uma pessoa totalmente o oposto do que ele era. Primeiramente, a gente sabe que José foi vendido como escravo, rejeitado pelos irmãos. José vivia em um lar conturbado, ele tinha um relacionamento conturbado com os seus irmãos. José tinha os irmãos de José tinham ciúmes dele. Os irmãos mais velhos de José não gostavam da maneira com que o pai de José tratava José. E quando José teve uns sonhos da parte do Senhor e contou para os seus irmãos e compartilhou com os seus irmãos, os irmãos tiveram mais raiva de José ainda, ao ponto de planejarem matar José. Você acha que você tem problema no seu lar? Você já teve problema na sua família? Nós temos aqui o exemplo de um José que tinha um lar conturbado, não tinha um bom relacionamento com os seus irmãos sanguíneos, não conseguia ter um lar de paz. Você tem um lar conturbado? Olha para José, ele também teve. Ao ponto dos irmãos de José planejarem tirar a vida de José, mas não. José tiveram um pico de misericórdia, e aí fizeram o quê? Jogaram José num poço seco, e depois venderam ele como escravo para os midianitas. E aí fizeram o quê? Venderam ele como escravo e contaram para o pai que ele havia morrido. Quer dizer, riscaram ele da herança, da história, da família deles. Aqui a história de José acabou na linhagem de Jacó. Pum, jovem ainda,
comido por um monstro, sim, comido por uma fera, sim, mas a fera era a inveja. A fera era a inveja que tinha dentro daquele lar. E aquele jovem ali, vendido como escravo agora, em Gênesis capítulo 37, a gente pode ver isso. Ele é vendido por 20 moedas de prata. E quando ele chega no Egito, os medianitas vendem ele para Potifar, um homem importante da guarda do faraó. E ele vai trabalhar na casa de Potifar. Agora, eu gostaria de pensar com vocês uma coisa. Aqui a gente já tem alguns motivos para José ser revoltado. Rejeitado, uma família conturbada, muita inveja, muitos ciúmes dentro de casa, ao ponto de vender o próprio irmão como escravo. Por mais que a gente brigue com os nossos irmãos, eu acredito que não chegou a esse ponto ainda, né? Mas existem casos e mais casos de família. Porém, vendido como escravo, quando chega na casa de Potifar, uma coisa muito interessante que acontece na vida de José, uma postura de José que é revelada aqui para nós, é de que ele se torna um escravo próspero. O capítulo 39, versículo de número 2 diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E a gente vai ler o capítulo 39, vai ver que o Potifar entregou tudo na mão de José, falando: José, cuida de tudo. Por que o Potifar fez isso? Porque o Senhor colocou um pó de pirlim-pim-pim nos olhos de Potifar e disse: olha para José, que agora José, você vai ver José de um modo diferente. Não, porque a postura de José era uma postura virtuosa. Porque José não permitiu que as cadeias do ressentimento envolvessem ele. Pensa, eu estou numa terra distante, eu fui vendido como escravo, eu fui dado como morto pelos meus irmãos, eu estou distante, uma terra distante, agora eu sou escravo, colocaram correntes no meu pescoço, me arrastaram a pé por quilômetros e quilômetros, e agora eu aqui, jovem ainda na flor da idade, sem direito de herança, tinha uma túnica colorida, vestia Nike, tinha um iPhone 10, eu vestia só roupa de marca, eu tinha um PlayStation 4, eu tinha tudo o que eu queria na minha casa, papai cuidava de mim, agora eu estou como escravo, agora eu também não quero, eu vou ser um escravo qualquer. Podia ser um cara revoltado, sem disposição para trabalhar, para fazer. Poxa, eu tinha de tudo, por que eu vou fazer isso aqui agora? Por que eu vou me sujeitar a isso agora? O ressentimento, ele causa isso dentro de nós, faz com que nós olhemos para as situações, e olhemos para o passado, e não executemos um bom serviço, um bom ministério, uma boa ação no presente. Se José tivesse ficado no passado, se José tivesse ficado no ressentimento do que ele tinha na casa do pai dele, ele não seria um bom servo para Potifar. Ele se limitaria a fazer aquilo que o Senhor falaria. E a gente sabe que, pelo contexto histórico, um mau escravo sofria consequências até físicas por não obedecer o seu Senhor e não prestar um bom serviço. O ressentimento te impede de produzir muitas vezes coisas boas. Falando de contexto de igreja, por quantos ministérios você já não passou, por quantas bandas você já não passou, quantas coisas já não foi colocadas na sua mão, e de repente algo que aconteceu no passado, nenhuma outra liderança, ou em uma outra circunstância te impede de fazer o excelente agora, de viver o extraordinário hoje, independente do que fizeram com você, independente daquilo ao qual no passado te marcaram ou te rejeitaram, não deixe de ser excelente diante de Deus. Seja excelente,
Porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus justo. Ele não vai fazer os olhos de Potifar abrir para um servo inútil. Ele não vai fazer os olhos de Potifar se voltarem e dar autoridade para um servo imprestável. Sabe, ele poderia ser o pior dos servos, mas ele escolheu não ter ressentimento pelo que ele havia perdido, e se tornou o maior dos servos, com autoridade, com poder nas mãos, um escravo hebreu, senhor da casa do seu senhor. Olha que coisa mais linda. Só porque ele não ficou preso na corrente do ressentimento do que ele era. Liberte-se, seja livre do passado. Para de pensar no que foi e seja o melhor agora. Sabe, tudo fluindo, tudo indo bem. E a Bíblia diz, interessante aqui, que José na casa de Potifar, há um detalhe muito interessante aqui, que diz que, o versículo de número 6 do capítulo 39, diz que José era um bichão mesmo. Fala que José era formoso. Pensa, um escravo egípcio. Aí a irmã já pensa, né, aquelas cenas das novelas, o cara só com uma coisinha aqui prendendo, aquele musculoso jovem, aquela maquiagem egípcia, José formoso, e de aparência, de vista, diz que assim, o cara era bonito mesmo. Às vezes eu brinco e falo assim para Márcia, quando eu chegar no céu, eu quero encontrar Sara, porque Sara devia ser um espetáculo, porque diz que aonde Abraão ia, os caras queriam matar para ficar com Sara. Ela fala assim, eu queria conhecer José. Porque a Bíblia declara que eram pessoas lindas, formosas. E aí, diz que esse servo formoso chama a atenção da sua patroa. A esposa de Potifar começa a olhar para ele. E a mulher quer de qualquer jeito agarrar o menino. E ela vai para cima dele, e ela quer. Só que, uma coisa que eu digo aqui, mais uma coisa, caráter, integridade. Se José tivesse olhado para o ressentimento do passado, do que ele era, do que ele deixou, agora José está numa terra distante, com um monte de gente que não conhece ele, que não sabe quem ele é, que não sabe quem é o Deus dele, que não sabe de nada. Ele podia dizer, eu estou distante da igreja, está tudo parado aqui agora, olha, não tem nenhum parente aqui do meu lado, eu vou viver a vida, eu vou curtir, que mal há, olha, a mulher está dando em cima de mim, eu sou homem. Mas o versículo de número 9 diz assim, olha o que José responde para a esposa de Potifar, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma das coisas me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Algo maravilhoso sobre a vida de José é que, independente sob os olhos de quem ele estivesse, o meu patrão não está vendo, o meu pai já não pensou que meu pai pensa que eu morri, meus irmãos não estão nem aí para mim, não há nenhum conhecido meu aqui, não, o pastor não está olhando, não tem ninguém vendo, mas Deus me vê. Ele entendia, ele sabia que independente de onde ele estivesse, Deus estava com ele. Parece o Salmo de número 139, não me importa para onde eu vá, Deus estará lá, não importa, Deus estará lá, porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é onipresente e onipotente. Às vezes, a gente quer pegar as oportunidades de sair perto das pessoas que conhecem a nossa história, sair de perto das pessoas que conhecem a nossa vida, sair de perto das pessoas que conhecem quem somos, da onde viemos,
para poder soltar as asas da liberdade, do pecado, da promiscuidade e viver uma vida totalmente distante do Senhor? O que você faz quando ninguém está te vendo? Lembre-se de que o Senhor tudo vê. E há algo aqui muito interessante. José é assediado por sua patroa, mas resiste. O mundo tenta nos assediar de muitas formas. Físicas, sexuais, morais, propostas de todos os tipos acontecem na nossa vida. Mas, independente da proposta, nunca deixe o eu mereço. José poderia ter pensado, eu mereço, sim, eu mereço. E quantas vezes nós não colocamos essa falsa ilusão dentro da gente, por causa dos sofrimentos, das coisas que nós tivemos, e de justificar que merecemos um tipo de pecado, só porque sofremos alguma coisa. Merecemos um dinheiro a mais, uma extorsão, merecemos uma elevação social, mesmo que esteja pisando em outra pessoa, merecemos, porque ninguém sabe o que eu passei. Mas não é assim com José, porque o orgulho e o ressentimento não tem vez no coração desse rapaz, e ele é assediado. Ele é assediado pela patroa, ele é assediado pela mulher do patrão. Só que ele resiste, ele foge. Só que há algo nessa história que é muito triste. A vítima se torna culpada. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar de algo muito sério. Toda violência sexual, ela gera em uma pessoa uma cadeia terrível de ressentimento. Uma criança, quando é abusada, violentada, assediada sexualmente, o acusador, ele sempre usa a mesma artimanha da esposa de Potifar, porque ela assedia José, e José resiste à tentação ou o assédio, e ela passa agora a acusar José, e todo mundo, e José agora vira um culpado por um abuso que ele sofreu. Se um dia você foi abusado, ou se você está sendo abusado por alguém, não deixe essa pessoa ou essa atitude inescrupulosa pensar que você é culpado disso. Os abusadores, eles têm essa arma. Eles tocam, eles violam, eles abusam, eles assediam e diz: não conta para ninguém. Olha, eu vou contar para o seu pai, vou contar para sua mãe o que você está fazendo. Eu vou contar para todo mundo o que você fez. Olha, eu vou mostrar para todo mundo o que você fez. Não caia nessa cadeia. Não permita-se ser aprisionado em uma cadeia de acusação por uma violência que você sofreu. O mês de maio foi um mês de conscientização contra o abuso e violência sexual contra a criança, e muita gente, sabe o que me indigna? É que, vamos supor, quando nos reunimos aqui, somos 100 e poucas pessoas, dessas 100 e poucas, existem muitos que em algum ponto da sua vida foram assediados, foram tocados, foram violados, foram abusados, e sabe o que é o pior? Que pelas estatísticas, alguns dos que sentam em nosso meio já assediaram. Porque o assédio começa em casa, com as pessoas conhecidas. Não é muitas vezes um monstro que vem disfarçado em capas pretas, mas começa nos âmbitos familiares. Mas a maior arma contra qualquer tipo de abuso é a verdade. E a maior arma contra qualquer tipo de abuso é mesmo que o acusador, mesmo que aquele que parece que tem o poder, mesmo que a esposa de Potifar te acuse, negue sempre, mas viva a verdade. E não se curve ao abuso, porque ele vai te colocar em uma cadeia
e vai estragar, e vai manchar, e vai desfigurar toda a sua visão de um relacionamento sadio e correto. Quantos adultos hoje não conseguem ter uma vida sadia com seus cônjuges, ou não conseguem nem ter um cônjuge? Por quê? Porque foram manchados e violados quando crianças. Têm uma visão deturpada daquilo que era para ser puro e vira algo nojento. Quantas pessoas carregam traumas e cicatrizes e cadeias porque tiveram que se calar diante do abuso? Mas uma coisa eu olho para José e tem consolo para mim e para você e para todos aqueles que um dia foram de alguma forma violentados. Deus está vendo. Deus está vendo. Esse jovem tinha tudo para ser revoltado. Agora ele é preso. Ele se torna culpado da violência que ele iria sofrer, culpado do assédio que ele iria sofrer. E o interessante é que no capítulo 39, versículo 20, no capítulo 39, versículo de número 20, diz que ele foi entregue ao cárcere, no lugar que os presos do rei estavam. E ele começou a estar ali na casa do carcereiro, e no versículo 21 diz: e o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Às vezes parece que estamos desamparados, sozinhos, e que não tem ninguém militando a favor de nós. Mas Deus é soberano sobre a história. E Deus transforma o mal que nos causam em bem para as nossas vidas. Deus não é autor do mal, mas Ele consegue converter o mal em bem. Mas José na cadeia, preso. Agora eu vou ficar o seguinte, eu só vou comer a quentinha que me mandarem, vou ficar no canto da minha cela aqui, porque eu estou preso, injustamente. Poxa vida, eu não fiz nada, me prenderam, eu sou inocente. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui de boa. Vítima das cadeias do ressentimento, e as celas da cadeia não prenderam. Por quê? Porque ele foi um prisioneiro exemplar, ao ponto do carcereiro colocar tudo, os ofícios, ajudou ele a cuidar ele cuidava dos outros presos. Excelência. Sabe, um belo dia está lá José, e o padeiro e o copeiro do rei, do faraó, é preso. O faraó manda prendê-los. E eles têm um sonho esquisito, e José revela o sonho no poder do Senhor, como ele deixa muito claro. E quando ele revela o sonho para aqueles homens, ele diz: olha, cara, você vai morrer, e você vai voltar a estar com o rei, com o faraó. E quando você estiver com o faraó, faz favor, conta para ele a minha história, como eu fui injustiçado, como eu não mereci estar aqui. Aí é claro que o cara falou: não, claro, beleza, e tudo se cumpriu. E sabe uma coisa muito interessante? Capítulo 40, versículo de número 23 de Gênesis, diz assim, o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gente, a história de José até aqui é uma desgraceira só. Ele tem tudo para ser uma pessoa presa em todas as raízes de amargura possível. Ele olha agora, ele vê ali uma pessoa que é próxima do faraó, e ele fala assim: poxa, faz um favor para mim, eu estou revelando um sonho para você, Deus está revelando um sonho para você, mas lembra de mim. E ele fica ali, O interessante, que o capítulo 41, versículo de número 1, diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros,
O cara esqueceu do Zé. O diabo está olhando para José e fala assim: José, deixa de ser trouxa, deixa de ser bobo, José. Todo mundo te faz de gato e sapato. Para de ser bonzinho, José. Mete o louco, aperta o botão do deixa a vida me levar e vai. Mas há algo que não tem em José: ressentimento. José, ele pode prendê-lo de qualquer forma possível, pode tentar abusar dele, podem tentar prender numa cadeia, vendê-lo, excluí-lo, mas ele não se prende nas cadeias do ressentimento. E aí, depois desses 2 anos, aí Faraó tem um sonho, e aí você sabe a história. José é lembrado, é chamado para interpretar o sonho do Faraó, e aquela interpretação diante de Faraó coloca José, ou Deus, através da interpretação do sonho, coloca José no maior cargo de autoridade do Egito, abaixo de Faraó. Sabe, meu irmão, às vezes você quer ser alguma coisa na vida, mas você tem tanto ressentimento das pessoas e das coisas, que te impede de crescer em qualquer coisa. Você não é feliz com a sua casa, você não é feliz com o que você tem, você não é feliz com a sua família, você não é feliz com o seu emprego, sempre olhando para o passado, pelo que fizeram, pelo que aconteceu ou deixou de acontecer com você, pelo que pouparam a sua vida de ter ou de desfrutar. É triste pessoas amarguradas, elas ficam enfermas, e vão no médico, e o médico diz: você não tem nada. Não, mas eu sinto. É que o médico não tem remédio para ressentimento na farmácia, mas José dá a receita. Quando ele encontra os seus irmãos, quando ele tem a oportunidade de ver os seus irmãos, se manifestar aos seus irmãos, depois de tudo isso que ele passou, a oportunidade da vingança, ele dá o remédio, ele fala assim: voltem, vão buscar o papai, e não briguem pelo caminho. Por que ele dá esse conselho? Porque ele olha para os seus irmãos e diz assim: olha, se quem poderia estar magoado não está, que sou eu, se quem poderia ter o desejo de se vingar não quer, que sou eu, não há motivo para vocês brigarem. Vivam em paz, porque eu já perdoei vocês. E isso nos deve levar a pensar em muitas coisas acerca das nossas vidas. Sabe por quê? Porque as cadeias do ressentimento nos prendem. Elas não nos deixam viver plenos. Sabe, o Evangelho, a Bíblia, as pregações que fazemos aqui nesse lugar, a gente fala sobre perdão, perdoe, 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 perdoe. E o perdão, ele é uma boa ideia. A gente aconselha aos nossos filhos: olha, perdoa, perdoa, perdoa. O perdão, ele é uma maravilhosa ideia, até o momento em que a gente tem que praticar. Aí se torna difícil. Mas não é impossível. Sabe por quê? Porque seja qual for a ofensa ou aquilo que fizeram contra você na sua vida, se você quer encontrar a paz, seja qual for a ofensa que fizeram contra você, contra a sua vida, se você quer encontrar a paz, você vai ter que passar pelo pedágio do perdão, porque senão você não vai encontrar a paz. Uma coisa que nós devemos entender, no que diz respeito a mim e a você, é que Deus não tem ressentimento de nós em Cristo Jesus. Deus não fica olhando para o nosso passado em Cristo Jesus. Isso nos dá uma esperança, porque muitos de nós deixam de viver uma vida plena, porque pensa que é indigno.
e que não tem como se achegar a Deus. Sim, irmãos, olha, irmãos, há 10 anos nós pregamos aqui neste lugar, há 9 anos nós falamos do Evangelho neste lugar, nessa igreja, e eu vejo continuamente pessoas que não participam da ceia, pessoas que não se interagem com as coisas da igreja, pessoas que estão em comunhão com a igreja, mas não têm coragem de descer as águas do batismo, porque acreditam que precisam ser melhor para Deus, porque acreditam que precisam fazer algo para atrair a atenção de Deus para a vida deles, mas não é isso que a Bíblia diz. Para que você possa ser liberto das cadeias do ressentimento, a primeira coisa que você tem que entender é que você foi perdoado, o preço foi pago. Olha que coisa interessante, no Evangelho de João, no capítulo de número 19, versículo de número 30, João 19, 30, olha o que diz o nosso Senhor Jesus. Jesus diz assim, simplesmente, está consumado. O que é está consumado? Acabou, o plano está completo, pode-se cortar a faixa de inauguração, porque a obra está pronta, tudo o que tinha que ser feito foi feito, e o que é tudo o que tinha que ser feito foi feito, o Cordeiro Santo que desceu do céu, foi morto para expiação dos meus e dos seus pecados. Está consumado. Você pode não acreditar no que eu estou falando, você pode não sentir o que eu estou falando dentro do teu coração, mas a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para mim e para você, diz, está consumado. Às vezes a gente tem os eus achos, mas você tem a sua interpretação de Deus, você vive uma interpretação de Deus, de um Deus que você criou, mas se você quer a revelação verdadeira de Deus, se você quer a revelação de Deus para a sua vida, para você viver a vida plena, abundante, a vida eterna que Ele promete, a realidade é que você tem que olhar para as Escrituras, e as Escrituras dizem que Jesus Cristo, quando tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinou a cabeça e entregou o seu Espírito. O perdão que Deus tem para você está consumado em Cristo Jesus. Olha, Paulo falando acerca dessas coisas em Romanos capítulo de número 3, Romanos capítulo de número 3, versículo de número 22, Romanos 3, 22 é um texto bem clássico acerca dessas coisas, diz assim 3, 22, isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que mais? Você não tem que pagar para receber perdão de Deus, porque o preço já foi pago na cruz. O que nós precisamos é aceitar o perdão de Deus, entender que fomos perdoados por Deus. Todos foram perdoados? Não, os que creem em Cristo Jesus. É o que a palavra diz. Uma coisa que todos fizeram, todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, mas todos os quantos, todos que pela fé no sangue de Cristo, entende que Deus não quer mais nos castigar, Deus não tem ressentimento sobre você, as coisas que estão acontecendo na sua vida, as desgraças que têm acontecido na sua vida, não é Deus pesando a mão, não é Deus te castigando pela sua hereditariedade, não é uma maldição hereditária, não é o mal que esse mundo tem para nos proporcionar, mas Deus não está te castigando, Deus não está te punindo.
Porque o mal não vem de um Deus que é bom, mas Ele dá um caminho para o perdão, para que nele possamos desfrutar da graça do perdão. Para que você possa se libertar das cadeias do ressentimento, a primeira coisa que você precisa ter é entender e aceitar que em Cristo Jesus, Deus não tem ressentimento de você. Em outras palavras, Deus te perdoa. Isso é maravilhoso. Deus dá perdão. E quando eu recebo o perdão do Senhor, eu tenho que tomar um passo, ou 2 passos. Primeiro, eu recebi perdão. Para que eu liberte-me da cadeia do ressentimento, eu tenho que estar disposto a perdoar. Porque para perdoar, você tem que ser perdoado, mas também tem que estar disposto a perdoar. E eu vou te falar, irmão, como eu disse, o perdão é uma bela ideia, mas a prática é diferente. A teoria é maravilhosa, mas a prática é angustiante. É difícil. Mas quando eu me disponho a perdoar, por quê? Porque fui perdoado, e ponto final. Minha dívida foi paga, eu tinha uma dívida gigantesca com Deus, e agora eu tenho uma reconciliação com Deus, Deus tem uma vida abundante para mim, e a palavra dele diz que de graça recebei, de graça dá, e a palavra diz que se eu não perdoar aqueles que têm me ofendido, eu não posso receber o pleno perdão dele. Por quê? Porque Deus está fazendo um joguinho comigo? Não, porque eu não tenho paz interior. Porque o ressentimento e a mágoa é uma cadeia que não prende aquele ao qual eu sinto mágoa, mas que prende a mim. E não me deixa viver as coisas maravilhosas que Deus tem para trazer para a minha vida. Ou aproveitar aquilo que Ele tem feito na minha vida. Uma coisa, a partir do momento que eu tenho que estar disposto a perdoar, eu tenho que abrir mão do desejo de vingança. Sabe, porque uma coisa interessante que a gente pode olhar para José, é que José não esqueceu que os irmãos dele fizeram contra ele. José não esqueceu tudo aquilo que ele passou, porque uma coisa é essa, a gente não esquece o mal que fizeram contra nós, só que a gente tem a opção de abrir mão do desejo de vingança, abrir mão do desejo de que aquela pessoa sofra por aquilo que ele fez contra mim. E isso é uma ação que tem que partir de nós, e que gera efeitos em quem fez algo contra nós. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 17. Olha só, olha o que Paulo diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante a todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O versículo de número 20, ele é muito específico, ele diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, você amontoará sobre a cabeça dele brasas como de fogo. O que é isso? Eu fazendo o bem ou boas ações para aqueles que fazem o mal para mim, eles vão ser cheios do Espírito Santo? Eles vão virar pentecostais, cheios de fogo, de brasas na cabeça? Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está dizendo que quando alguém faz um mal para conosco, quando alguém nos faz algo contra nós, e nós fazemos o bem para essa pessoa fica assim: meu Deus, está tudo errado. Eu estou fazendo mal para ele, eu estou falando mal dele, ele está falando bem de mim. Eu estou negando para ele, ele está me dando. Eu estou perseguindo ele e ele está me perdoando. E isso faz com que essa pessoa
fique com a cabeça perturbada pelo bem que você faz a ela, porque ela não consegue entender isso. Porque o princípio do mundo é um, mas os princípios que Deus estabelece para nós é totalmente outros. Tente, faça. Sabe por quê? Porque quando você escolhe não ter ressentimento, você é livre para perdoar quem você quiser. Quando você não escolhe ter ressentimento, você é livre para viver a bela vida que Deus tem para você. Não concomunando com o mal ou com o que é errado, mas vivendo a graça, a paz e a liberdade que o Senhor tem para nós. José, quando olha para os seus irmãos e fala: vão, não briguem pelo caminho, ele tinha propriedade para dizer que porque se aqueles homens voltassem brigando, discutindo pelo caminho acerca de tudo aquilo que havia acontecido, do que eles tinham feito, talvez eles não pudessem desfrutar da maravilhosa graça de viver aquele presente tão maravilhoso, aquele livramento, ao qual José atribui totalmente a Deus. Sabe, se você é cristão e não consegue se libertar dos seus sentimentos e acha que tudo isso que eu falei é balela, então você não é cristão. Porque o cristão é aquele que segue os passos de Cristo. O cristão é o pequeno Cristo. O cristão é aquele que quer viver uma vida como o seu Senhor viveu. E o nosso Senhor deixou para nós um exemplo extremamente semelhante a tudo isso que eu falei. Na cruz, diante daqueles que estavam colocando cravos em suas mãos, escarnecendo dele, fazendo sorte com suas roupas, ele olha no Lucas capítulo de número 23, versículo de número 34, e diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Eu quero te convidar a viver uma vida sem ressentimentos, porque aquele qual Jesus, como eu disse, o José, ele era uma figura de um Cristo. O José foi negado pelos seus. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado pelos seus. José foi vendido. Jesus foi vendido. José foi maltratado. Jesus foi maltratado. José foi acusado de algo que não fez. Jesus também foi acusado e condenado por algo que ele não havia feito. José perdoou, Jesus também nos perdoou. A figura de José é um reflexo daquilo que não viria só para a casa de Jacó, mas viria para todos nós em Cristo Jesus. O perdão de Deus. E trazendo para a nossa vida, para o nosso hoje, para o nosso cotidiano, para a nossa cristandade, para o nosso cristianismo, se eu posso assim dizer, vá, viva a vida. Jesus subiu, preparou um lugar para nós e disse: olha, enquanto eu vou, voltem e vivam a vida, mas não briguem entre vocês, amem uns aos outros. Ah, mas por que eu vou amar? Porque eu te amei. E se eu, que poderia ter todos os ressentimentos sobre você, escolhi te perdoar, perdoe também. E assim você poderá desfrutar de tudo aquilo que eu tenho preparado para você. Isso é maravilhoso. Porque o ressentimento não nos deixa viver as coisas de Deus, a plenitude das coisas de Deus. E por fim, eu quero dizer para você, meu irmão, que independente do que você esteja passando ou tenha passado, daquilo que tenha marcado a sua vida, ou daquilo que tem te impedido de viver uma vida plena, eu quero que você siga o exemplo desse reflexo, dessa sombra de Cristo aqui, que era esse José, aonde ele diz aqui para a gente, em Gênesis capítulo 50, versículo de número 20, quando José ele vai animar os seus irmãos,
José, ele quer dizer para os seus irmãos: vivam tranquilos, vivam em paz, vivam em harmonia, mesmo quando papai morreu, papai vai morrer, papai morreu, não pensem que eu vou pesar a mão sobre vocês, porque eu não tenho isso. Aí ele olha para os seus irmãos e diz assim no capítulo 50, versículo de número 20: vós bem intentastes mal contra mim. Vocês fizeram mal contra mim, sim, vocês fizeram muitas coisas contra mim, porém Deus tornou o mal de vocês em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Vocês intentaram mal, mas Deus pegou o mal que vocês fizeram e converteu em coisa boa, porque Ele é Senhor sobre a minha história, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, e não importa o que maquinem ou façam, os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Mas eu não vou impedir que as cadeias do ressentimento me aprisionem em um passado e não me deixem viver um presente e um futuro que está reservado para mim naquele que me perdoou e que me amou, Jesus Cristo de Nazaré. Creia nisso, viva isso, entregue e dedique a sua vida a isso, e tire, se afaste, permita-se ser liberto de toda a cadeia de ressentimento, porque Deus te perdoou, Ele te amou e Ele te salvou. Creia nisso. Como eu disse, seja qual for a ofensa que fizeram contra você, ou o mal que intentaram contra a sua vida, o caminho da paz vai ter que passar pelo pedágio do perdão. Então, perdoe porque você foi perdoado. Sabe, seja qual for a desculpa, ou o pretexto, ou a muleta que você tem se apoiado esses anos todos, para viver uma vida desregrada, uma vida de vícios, uma vida de promiscuidade, uma vida de prostituição, abra mão dessas marcas e se apegue à marca que foi feita na cruz por sua vida. Porque nessa marca, na marca de Jesus, não há rancor, mas há perdão. Porque o plano de Deus é maior do que o mal que intentaram contra a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, liberte-se, ou deixe, ou melhor, deixe Cristo vos libertar, com o perdão e com a paz que excede a todo entendimento. Seja curado, seja liberto, tenha paz, viva a vida que Cristo tem para você. Quando eu quero dizer algo, a santidade também passa pelo perdão. Porque quando eu entendo que eu fui perdoado, que eu fui salvo, quando eu entendo e vivo a paz que Deus tem para mim, eu quero viver uma vida de santidade, não de promiscuidade. Jesus é o nosso tesouro maior. Então, eu quero, diante de tudo isso, antes de orar, fazer minhas as palavras de José. Voltem depois dessa mensagem, vivam a vida, mas não briguem, não contendem entre vocês, porque Cristo vos perdoou, e viva a paz. Eu gostaria de orar com você. Se você não recebeu o Senhor Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não se entregou a Ele,
essas raízes, essas angústias, essas aflições, essas circunstâncias, essas situações te prendem, te aprisionam. E essa noite, através dessa mensagem, eu não sei em qual parte do tempo, da história que você está vendo essa mensagem, você diz: olha, eu não quero mais viver assim, eu quero viver a paz, eu quero viver o perdão. Entregue sua vida a Cristo, entregue os seus dias a Ele, porque está consumado. Senhor Jesus, eu te agradeço por teu amor, por tua graça, por tua fidelidade, por tua bondade. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas conduza-nos no teu querer, no teu amor, na tua vontade. Liberta-nos, conduza-nos, ensina-nos a viver uma vida desse jeito que o Senhor sabe dar, uma vida plena, uma vida firmada em Ti, que olha para frente e não se lamenta pelo que para trás ficou, e vive uma vida de paz naquilo que o Senhor tem dado a nós: salvação e graça. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas conduza-nos no teu amor, na tua paz e na tua liberdade. A esses corações que têm se aberto através dessa mensagem, a esses corações que têm recebido através dessa mensagem, derrame o teu Espírito com paz, com entendimento, com amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre a sua casa, que a paz do Senhor esteja sobre você. Tenha uma semana abençoada e viva a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.